Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom estarmos reunidos mais uma vez, podemos adorar ao Senhor. E agora podemos abrir a palavra do Senhor para lermos e refletirmos sobre ela. Abra sua Bíblia, João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Eu quero fazer um esclarecimento, né? Quando a gente tenta apresentar a palavra de Deus aqui na nossa igreja, a gente sempre tenta apresentar dentro dos parágrafos, dentro dos estudos que se encaixem dentro daquilo que o escritor original tentou transmitir à primeira igreja, aquelas pessoas. Então, se você observar, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20, nós temos uma ideia central nesse texto. Só que as pessoas que fazem a tradução da Bíblia colocaram aqui, entre o verso 17 e o verso 18, um escrito. Jesus prediz que será traído, tentando explicar o que vai acontecer adiante. Só que esse Jesus prediz o que será traído não é do texto original das Sagradas Escrituras. Isso aqui é algo que o autor, aquela pessoa que está fazendo a tradução, está tentando ajudar as pessoas a entender o que vai ser dito pela frente. Só que aí, o que é que acontece? Ele tira a ideia do texto. Ele não apresenta a ideia toda. Por isso que eu vou ler do verso 1 até o verso 20, que é onde tem toda a ideia do texto do primeiro autor, tá bom? É bom a gente entender essas coisas, porque tem pessoas que falam assim, mas isso aqui também está escrito lá nos escritos bíblicos. Não, não está escrito assim. A começar que nos escritos bíblicos não tem nem versículos, não está nem dividido em versículos e em capítulos. É um texto muito mais corrido que o autor inicial colocou. Essa divisão de capítulos e versículos, isso veio no século XII. Foi um padre muito inteligente, muito capaz, que Deus usou, e que isso dá uma facilidade para manusear a palavra de Deus. Então, ele dividiu os textos em capítulos e versículos. Mas, às vezes, não dividiu tão certo, infelizmente. Mas agora a gente vai ter essa compreensão. João 13, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo
e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pai Celeste, obrigado por mais esta noite, por mais este encontro e esta oportunidade de abrir a Tua Santa Palavra, de lê-la e de refleti-la. Obrigado, Senhor, porque podemos Te adorar nesta noite e podemos, ó Deus, invocar o Teu santo nome, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito a nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. São incontáveis e inúmeras, por isso nós Te agradecemos por todas elas, mas principalmente Te agradecemos, Senhor, porque nós temos esse texto sagrado para ler, para meditar, para refletir, e sabemos, ó Pai, que o Senhor inspirou o Teu servo João para escrever esse texto, e o Senhor preservou esse texto até os nossos dias, para que assim, ó Deus, como Teu Santo Espírito falou aos Teus servos no passado, também venha falar a nós. Por isso, Pai Celeste, toma, ó Deus, lugar em nossas vidas e age com Teu Santo Espírito para compreendermos Tua boa, perfeita e agradável vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, quero começar esse texto falando para os irmãos que esse texto acontece justamente antes da ceia, antes do Senhor Jesus participar da última ceia com os seus discípulos. Aqui no Evangelho de João não conta o que aconteceu anteriormente. Nós vamos ver essa narrativa lá em Mateus e em Lucas, que fala que ele enviou os discípulos para chegar na cidade e preparar este lugar aonde eles estariam. E não, quero que os irmãos se lembrem que Jesus está ainda na casa de Marta e Maria, e lá, quando ele chega, ele sai da cidade de Marta e Maria, entra na cidade, foi aclamado pela multidão, hosana que vem em nome do Senhor, ele vai ao templo. Nós vemos que, na semana passada, nós vimos que ele, estando no templo, ele foi inquirido, e nós vimos a incredulidade dos judeus. Agora, Jesus sai do meio da multidão e tem um momento específico com seus discípulos, com os 12. Aqui estão os 12. Judas vai sair mais adiante. Nessa narrativa que João está nos mostrando, eu percebo que João está nos mostrando alguns ensinos muito importantes para nós, principalmente nesse tempo. Mas eu quero ainda esclarecer aos irmãos. Algumas igrejas usam esse texto para tentar dizer que isso é um dos sacramentos da igreja, o lava-pés. O Senhor Jesus não deixou isso como sacramento.
Ele não deixou isso para que fosse uma prática. Nós vamos ver mais adiante, quando ele estiver celebrando a ceia, ele vai dizer o quê? Façam isso em memória de mim. Ele vai falar mais adiante também aqui em João capítulo 22, ele vai falar, agora vão às outras nações e anunciem o que eu vos ensinei. Jesus não está estipulando o lava-pés como uma prática comum da liturgia da igreja. Não é isso. Não é isso. O que Jesus está demonstrando para os seus discípulos é um ensino muito mais precioso. É um ensino que vai muito mais da aparência. É um ensino que vai a mais profundo, numa camada muito mais profunda do que a atividade de lavar os pés. Jesus está expressando para esses discípulos a alegria de servir. Ele expressa isso de uma maneira maravilhosa. Quem lavava os pés das pessoas que chegavam de viagem, vamos entender isso. As pessoas andavam, não existia asfalto, muito embora as estradas romanas, elas foram preparadas e muitas delas tinham pedras, mas mesmo assim acumulava-se muita poeira. As pessoas chegavam nas casas, então vinha um escravo para lavar os pés dos senhores e dos visitantes. Essa era uma atividade que era feita por aquelas pessoas que eram escravas. Nós podemos dizer que o escravo era tratado como se fosse uma pessoa, uma subcategoria de ser humano. Ele não gozava da mesma equiparação, da mesma ideia como aquelas pessoas se relacionavam. Quem assentasse nas mesas, quem assentasse, eram pessoas que eram senhores. Então, eles eram dignos de serem servidos. Por isso, então, era muito comum que um anfitrião mandasse o seu escravo lavar os pés dos visitantes. Agora, Jesus, então, ele assume a postura de um escravo. Ele assume a figura, não a figura de ser uma pessoa muito mais preciosa do que os discípulos, ou até mesmo do escravo que estava naquela casa. Jesus assume a condição subhumana de ser escravo. E ele faz isso como um serviço. E nessa expressão de serviço, nós vemos que é uma expressão de amor, é uma expressão de afeto, é uma expressão que nos mostra o primeiro versículo quando nós lemos aqui. Jesus havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele não simplesmente amou da boca para fora. Ele quis expressar o seu amor servindo aos seus discípulos. Ele quis assumir uma condição ainda subhumana para mostrar àqueles homens como era grande e precioso o amor que ele tinha a Deus e a eles. Os amou até o fim. Os amou ao ponto de servi-los. Queridos irmãos, esse é um amor autossacrificial. É um amor de entrega. Esse não é o amor dos nossos dias. Esse também não é o amor dos grandes romances.
Esse também não é o amor dos grandes filmes. Hoje as pessoas querem ser servidas. E hoje nós educamos nossos filhos, eu também educo assim, eu chamo as minhas filhas de princesas. Mas lá em casa eu falo para elas, mas vocês têm que aprender a servir. Nós precisamos aprender a servir. E não existe para nós um serviço que seja maior ou menor. É isso que Jesus está mostrando. Quando você quer expressar o seu amor a Deus, você quer expressar o seu amor ao próximo, não existe uma expressão de amor que seja maior ou menor. Ele está mostrando que ele pegou a condição menor, a condição sub-humana, e se colocou para lavar os pés de seus discípulos. A expressão de um amor autossacrificial. É o amor que o apóstolo Paulo vai nos falar lá em Coríntios capítulo 13, é o amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo espera. É esse o amor cristão. É esse que deve ser o nosso amor a Deus, o nosso amor aos irmãos, o nosso amor à igreja. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de inversão de valores. E de uma inversão que faz muito mal para a igreja, faz muito mal para o evangelho. Porque agora nós temos verdadeiros reizinhos, de verdadeiros impérios religiosos. Verdadeiros reizinhos que não se submetem a nada e ao contrário, querem que os outros se submetam a tudo a eles. Que são até capazes de dizer que você não pode contrariar o que eles estão dizendo para você. São reizinhos mimados, são reizinhos orgulhosos, são reizinhos megalomaníacos, são reizinhos doentes. Porque não é esse o que Cristo nos ensinou. O que Cristo nos ensinou é um amor sacrificial. Foi Ele que foi lavar os pés dos discípulos. Eu li um livro alguns anos atrás, esse livro ficou um best-seller, que chamava-se O Monge e o Executivo. Um livro fantástico, que um grande executivo estava frustrado na sua carreira, frustrado com a sua família, e ele então foi numa busca e foi parar dentro de um mosteiro. E lá nesse mosteiro, ele foi aprender alguns hábitos novos. Ele chegou lá e ele já queria que tudo estivesse arrumado, e estava tudo muito arrumado, muito limpinho, mas muito simples. E ele perguntou, nossa, eu paguei para vir aqui, mas não tem o requinte, não tem as coisas que precisam. E a pessoa que o recebeu falou assim, tem as coisas que você precisa. Porque você veio aqui porque você tem uma necessidade. E você precisa se desintoxicar. E então ele foi para o café da manhã e ele achou estranho, porque no café da manhã era coisas muito simples, era só um café, um pãozinho, e que eles estavam se alimentando, e depois ele teria que ficar em silêncio, iria encontrar com a pessoa à tarde para conversar, e a maior parte do tempo ele estava assim em silêncio, porque ele estava desintoxicando dessa mania de se sentir o reizinho. E todos nós, nessa sociedade de hoje, nós temos essa mentalidade de sermos os reizinhos. E as igrejas estão gerando reizinhos. E o referencial hoje de espiritualidade em muitas igrejas são verdadeiros reizinhos. E não é esse o nosso modelo. O nosso modelo é servir. Esse monge ficou lá nesse mosteiro, e aquele homem foi ensinando a ele que o maior segredo da liderança era servir. E ele usou o exemplo de Jesus Cristo, que com 12 homens transformou
uma sociedade que tinha todo o poder bélico na mão, o Império Romano, que tinha toda a cultura na mão, que tinha todo o poder na mão, que tinha todos os recursos na mão, e com esses 11 homens, Jesus mudou a história de toda a humanidade, com um exemplo de um amor e de um afeto, não só da boca para fora, mas de um amor e de um afeto sacrificial, de entrega verdadeira ao outro. Querido irmão e querida irmã, como você está buscando desenvolver a sua espiritualidade com Deus? Você está usando desses artifícios? Eu decreto, você é um reizinho birrento. Eu amarro, Senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. O que é comer o melhor dessa terra? Para uma criança que está hoje na Etiópia, comer o melhor dessa terra para ela é simplesmente conseguir mastigar um pãozinho de água e sal. O que é o comer o melhor dessa terra? Que história, que conversa é essa? Que ideia, que mentalidade pobre, que mentalidade mesquinha, de que a minha espiritualidade é medida pelo carro que eu uso, pelo dinheiro que eu tenho, pelas coisas que eu manifesto. Não é esse o nosso padrão. O nosso padrão é Cristo Jesus, que Ele chegou, sentou com os seus discípulos e Ele se prontificou. Não foi nenhum dos 12 que se prontificou a lavar os pés. Jesus não ficou esperando o escravo chegar para lavar os pés. Jesus Cristo olhou e percebeu: os meus discípulos precisam lavar os pés, eu vou lavar os pés. Ele não ficou ali simplesmente: vocês não lavaram os pés, por que você não levanta e vem lavar os meus pés? Não é essa a mentalidade do Evangelho, não é essa a mentalidade no reino de Deus. A mentalidade no reino de Deus não sou eu que exijo nada de Deus, não sou eu que declaro o que eu quero para Deus. A mentalidade no Evangelho é: Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui e eu sou um servo teu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A igreja está muito distante, não está? Você consegue perceber o quanto que a igreja está distante? É esse tipo de igreja que não faz a diferença no mundo. A igreja que faz a diferença no mundo é a igreja onde tem homens e mulheres que entendem que o melhor para as suas vidas e o que eles têm de melhor para fazer é servir ao próximo, ajudar o outro, ajudar a pessoa. Sabe, queridos irmãos, a gente, quando estuda liderança, a gente percebe que existem vários modelos de liderança. Então, existe o modelo autocrático, o democrático, o autoritário. Existem vários modelos de liderança. Mas o modelo de liderança de Jesus Cristo é o modelo de servir o próximo. É quando você serve o outro, é que você demonstra o seu amor. Isso tem que começar dentro das nossas casas. Não sei se você já viu, mas tem um vídeo que circulou muito nas redes sociais, que era a formatura de alguns jovens nos Estados Unidos, e convidaram um coronel, não sei se era do Exército, da Marinha, não sei, mas era uma pessoa de uma grande patente, e ele falando assim: vocês estão concluindo um grande projeto na vida de vocês. Vocês estão sendo lançados numa grande plataforma para se tornarem as pessoas que vão mudar este mundo. Vocês têm a capacidade, a força para mudar o mundo. Então, se você quer mudar o mundo, a primeira coisa que você tem que fazer ao acordar é arrumar a sua cama.
Porque quando você arruma a sua cama, quando você chegar, depois de um longo dia de trabalho, um dia turbulento, você vai chegar e você vai ver que a sua cama está arrumada. Então o mundo lá fora pode estar um caos, mas dentro da sua casa está tudo arrumado. Amém, irmãos? Como que está o seu mundo? Como que está a sua vida? Como que está o seu coração para fazer as coisas? Dentro da sua casa, começa por aí, irmão. Começa por aí, queridos irmãos. Sua roupa fica jogada pelos cantos, a toalha molhada fica em cima da sua cama, a louça fica empilhando lá na sua casa até produzir mau cheiro. Como que está a sua casa, querido irmão? O Senhor Jesus ficou incomodado, mas o incômodo do Senhor Jesus não foi acusatório. O incômodo do Senhor Jesus também não foi repreensivo. O incômodo do Senhor Jesus o fez servir. Amém, irmãos? E quem ama, serve. Servir. E se você não é capaz de expressar o seu serviço, como João vai falar lá em 1 de João, na sua carta, no capítulo 3, se você não é capaz de servir ao seu próximo, a quem você vê, como você será capaz de servir ao Deus que você não consegue vê-lo? Queridos, nesta noite, nós estamos aqui aprendendo sobre o serviço que vai além, o serviço que é a verdadeira expressão de amor ao próximo, a verdadeira expressão de afeto ao próximo. E tem uma observação aqui do Senhor Jesus a Pedro. Pedro primeiro, não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Por quê? Pedro sabia o que aquilo representava. Representava que Jesus estava se tornando um escravo. Ele não aceitou isso. Mas Jesus diz para ele e responde assim: então, se você não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Se você não é capaz de receber um agrado, um afeto, você não é capaz de expressar afeto. Deu para entender? Se você não é capaz de dizer eu te amo para sua esposa, eu te amo para os seus filhos, eu te amo para os seus irmãos na sua igreja, você não é capaz de viver esse amor. Tem muitos filhos que estão precisando que o pai ligue e fala, olha, eu te amo, que a mãe ligue e fala, eu te amo, meu filho. Às vezes a gente fala muita coisa para todo mundo, fala muita coisa dentro de casa, mas se esquece de falar o principal. Aí Pedro fala assim, não, Senhor, então, já que eu tenho que fazer parte, eu quero fazer parte de corpo inteiro. Então, lava minha cabeça, lava o meu rosto e tal. Aí ele fala assim, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Percebe o que Jesus fala para os discípulos? Jesus está lavando os pés dos discípulos, expressando amor, afeto, serviço, voluntariedade. Mas Jesus, nessa observação a Pedro, diz, vocês estão limpos. O que nos limpa? Tem pessoas que têm uma vida cheia de culpa. Está carregando um fardo tão grande de culpa que não se sente limpo. Não se sente limpo por Cristo. Não se sente limpo pela cruz de Cristo. Como eu aconselho pessoas que conheço
e explico que participação da ceia é o que nós devemos fazer. Porque participação da ceia significa que eu sou um pecador. E eu sei que quem me limpa é o sangue de Cristo Jesus, é o Senhor Jesus. Não sou eu. É porque eu entendi que Ele me limpa, Ele me lavou. Tem até o hino, né, irmão? O sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. É Ele quem nos salvou. Ou você quer se garantir? Não, quando eu arrumar tudo na minha vida, eu vou cear. Não, então você não acredita que o sangue de Jesus é suficiente. Você acha que o seu esforço é suficiente? Olha o tanto que a gente é humano demais, é carnal demais, e não busca as coisas de Deus. O Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês já estão limpos. Em outras palavras, vocês já estão salvos. E quem salva vocês não é vocês. Quem salva vocês é o próprio Deus. Olha o que ele diz lá no início: eu vou para o meu Pai, tendo amado os seus. Nós somos de quem, queridos? De Deus. Quem nos salva? Deus. Quem nos guarda? Deus. Quem nos transforma é Deus. Enquanto eu e você não entendermos isso, e nos termos prazer com isso, alegria com isso, nós não vamos experimentar dessa graça, dessa bondade de Deus. Nós não vamos experimentar desse amor de Deus. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de evangelizar um jovem aqui em Goiânia, e ele era um travesti. Esse jovem se converteu, se batizou. Ele tinha feito várias cirurgias plásticas para se tornar mulher. Ele parou de tomar os hormônios, fez as cirurgias de reversão. Alguns irmãos ajudaram e pagaram essas cirurgias. Deus deu a ele uma esposa. Hoje ele tem 2 filhos. E sabe por que eu digo isso, queridos irmãos? Porque eu creio nesse evangelho de Jesus, amém? Não é o evangelho para fazer você reizinho da terra, mas é o evangelho para você viver para o reino de Deus, amém, irmãos? Para o reino de Deus. O Cristo e o Deus que salva, invade a vida da pessoa e transforma, está aqui nessa noite. É Ele que faz essas coisas. E nós somos dele, nós fomos chamados por Ele, para estarmos com Ele e vivermos com Ele todo o restante das nossas vidas. Nós estamos limpos, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E nós reconhecemos que os nossos pecados é que levaram Cristo a morrer na cruz em substituição aos nossos pecados. E por isso, então, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Para sermos o quê, queridos irmãos? Para vivermos o quê? Querido, se fosse para a gente vir para cá e falar, para você ficar rico, conquistar essa terra, comer o melhor dessa terra, eu vou te dizer uma coisa, eu não me prestaria a essas coisas, porque qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode te falar essas coisas. Transformar pessoas que já têm dentro de si orgulho e ambição, em se tornarem as pessoas mais orgulhosas e mais ambiciosas, isso é fácil de fazer.
mas transformar homens e mulheres que vivem numa cultura aonde querem ser servidos, aonde querem que as pessoas os prestigiem e as pessoas os reconheçam, e transformar essas pessoas em verdadeiros servos de Cristo Jesus. Eu sei que essa é uma obra poderosa de Deus, e é nele que eu confio, e é por ele que eu anuncio essa palavra, e é esse exemplo de Jesus que eu quero que você leve na sua vida. Ele veio servir, ele assumiu a postura indigna e serviu as pessoas. Que eu e você possamos fazer como ele, servir as pessoas. O que as pessoas precisam neste mundo? Servir a Deus. Conhecer pessoas que verdadeiramente sirvam a Deus. É isso que nós precisamos. Que isso comece dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias. Nós servindo uns aos outros dentro de casa. Que isso venha para a igreja. O nosso desejo de, não é vir apontar, isso está errado, isso não está bom, isso não está certo. O pastor errou no português aqui, eu tinha um irmão aqui, que ele anotava quantos erros de português eu fazia durante a pregação. Eu achava bom, né, porque ele pegava, trazia para mim, eu olhava e falava assim, vou tentar melhorar, eu corrigia essas coisas, eu achava isso bom, né. Mas chegou uma época que comecei a ficar meio preocupado, né? Será que eu sou tão idiota assim, tão burro assim? Eu fiquei preocupado porque daí um dia eu perguntei para ele, irmão, você só percebeu os erros de português errados? Você não percebeu o conteúdo da palavra? Saiu da igreja, infelizmente. Devia ter deixado ele apontar os erros de português. Talvez ele estaria conosco até hoje. Porque, querido irmão e querida irmã, é muito fácil a gente ver o erro do outro, o problema do outro. Mas a gente vê o nosso erro só por Deus e por Cristo Jesus. Terminando aqui, queridos irmãos, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, então, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Como você recebe Jesus Cristo na sua vida? Como você recebeu Cristo Jesus em sua vida? Como seu único e suficiente Salvador? Como o Senhor da sua vida? Como o exemplo ao qual você tenta seguir nos seus dias aqui na terra? É assim que precisamos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. E rogar ao Santo Espírito que nos capacite a viver mais como servos fiéis a Deus, como servos que mostram amor a Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por este desafio. Coloco diante do Senhor, ó Pai, nossas vidas. Nós somos pequenos, ó Deus, e vivemos no mundo, ó Deus, de tantas coisas ruins, Senhor. Tantas distorções do Teu Evangelho, ó Pai. Eu peço, ó Deus, que nesta noite o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos mais servos, verdadeiros servos do Senhor. Que a nossa alegria seja, ó Deus, fazer a Tua alegria. Que o nosso desejo seja fazer com que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Que o nosso caminhar, ó Deus, seja para revelar a Tua luz e o Teu amor a este mundo, Senhor. A começar, ó Deus, em mim, na minha casa. Quebranta os nossos corações, Senhor, para que possamos realmente viver como os Teus servos. Viver em humildade, como viveu o Teu Filho. Viver, ó Deus, como Ele fez com seus apóstolos, que nós também possamos fazer, ó Deus. Toma as nossas vidas e nos conduz ao Teu caminho. Nos conduz ao Teu desejo.
em nome de Cristo Jesus. Amém.